muito assunto. Olá, boa noite. Está no ar o TV Estácio. O podcast de hoje vamos falar sobre a diferença entre bulimia e anorexia. Hoje estou com a presença de dois futuros profissionais incríveis da área de psicologia, Heloísa Abdala e Bruno Holanda. Tudo bem? Sim, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo. Sejam Ótimo. bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada. Vamos começar com uma pergunta que com certeza é a dúvida de muitas pessoas, né? Que é a diferença entre bulimia e anorexia. Sabe dizer pra gente quais são essas diferenças, Elo? Sim, ambas são transtornos alimentares, são acarretados por distúrbios alimentares, né? As pessoas confundem muito as duas doenças porque são muito parecidas, os sintomas, mas cada uma tem a sua diferença, né? E são muito difíceis de tratar. O tratamento é parecido, né? Você tem que fazer tratamento com psicólogos, nutricionistas, psiquiatras. A pessoa tem que ter um apoio familiar muito grande, é muito importante também, porque é uma doença que a pessoa só se dá conta de que ela está com esse problema quando já está em estado avançado, né? Então ela tem uma dificuldade muito grande de expor que ela está passando por aquele problema, e até ela entender o que é aquilo, já está num momento assim muito complicado da doença, em estado avançado. Até complementando a fala da colega, é fácil enxergar que, principalmente em casos de bulimia, a pessoa tende a ter vergonha até do que ela faz. Então, é muito difícil você identificar esses sintomas na pessoa porque ela esconde. Ela não é uma coisa que ela sai falando para todo mundo, que ela comeu, depois ela vomitou, tomou laxante, coisas desse tipo. Ah, então tem também o uso de laxante também. Laxantes, diuréticos, uma necessidade excessiva de fazer exercícios físicos, né? E normalmente essa pessoa, ela está no peso ideal ou um pouco acima, né? Do Mas não peso se que enxerga, ela acha que ainda mesmo assim está gorda. Ela sabe que ela não precisa emagrecer tanto, mas ela vê essa necessidade, né? É diferente da anorexia, que a pessoa ela se olha no espelho, ela está magra, excessivamente magra, mas ela não se enxerga assim, ela se vê de uma outra forma. E Entendi. Na cabeça dela ali, o que ela vê é totalmente diferente do que está ali refletido no espelho, né? A bulimia não, a bulimia a pessoa, ela vê realmente a forma que ela está, mas ela tem aquela necessidade de emagrecer, né? Que ela não está contente com o corpo que ela está. Bruno, você sabe dizer pra gente mais ou menos assim, isso acontece mais entre mulheres, entre homens, a questão da idade, que elas começam a aparecer mais? Então, geralmente a bulimia acontece muito mais em casos de mulheres e jovens. É mais na fase de adolescência, apesar de acontecer sim em homens e em adultos, é uma taxa muito pequena da porção das pessoas que sofrem com bulimia. Acontece geralmente ali na adolescência, quando a pessoa começa a ter mais contato, começa a se descobrir. É nessa fase que ela vai começar a ter uma autocrítica muito grande sobre o seu corpo, e esses transtornos começam então a acontecer. Mais evidência, aparecer mais, né? Sim, e a pessoa começa também a ter muito acesso a essa mídia de falar sobre o corpo perfeito e tudo querer vender, que a pessoa tem que ter aquele corpo, aquele tipo de padrão. E é essa fase onde a pessoa começa a ser bombardeada com isso. Se ela não acha que é adequada a isso, então é uma porta muito fácil para a pessoa entrar nesse transtorno. Antes de começar a gravação, estava conversando com a Elo, né, Elo, também sobre os homens, né? Porque é um tipo de transtorno mais entre as mulheres, mas os homens também têm, né? Também Que é que eu não lembro agora o nome do truncorexia. O que seria basicamente isso, então? Bom, falando bem brevemente, né, só para a pessoa depois entender, seria a pessoa trocar a comida pela bebida. Ao invés de se alimentar de comer, ela prefere beber. Entendi. Então, muitas vezes isso aí acarreta mais assim pro lado masculino do que o lado feminino. E isso acontece muito mesmo até entre amigos, né? Eu já vi amigos meus que realmente eles falam isso que você acabou de comentar. Não, eu não vou comer porque se eu comer eu não bebo mais. Não consigo mais beber. Então isso seria
Druncorexia. Ah, bacana, eu não conhecia sobre esse transtorno São também. poucas as pessoas, né, que já ouviram falar. Normalmente a pessoa só sabe sobre a anorexia, bulimia e não sabem diferenciar, né, o que é um e qual que é o outro, né. O Bruno comentou uma coisa aqui sobre essa questão de peso, da exigência também da mídia social e tal. Você acredita que agora com essa febre da rede social, tudo, isso vem aumentar mais ainda? Então, as pessoas com a rede social, elas acabam sendo mais bombardeadas ainda com esse culto ao corpo perfeito. Então, se antes as pessoas tinham acesso só nos comerciais da Globo, agora em cada celular a pessoa está vendo ali, é uma modelo, é um produto que sempre está associado a um padrão de beleza, a um padrão estético X. E se ela acaba não pertencendo, ou pelo menos na visão dela ela não pertence a esse padrão, já é um problema, já é alguma coisa para se preocupar. Então, não digo que as redes ou a tecnologia aumenta isso, mas sim a forma que isso é feito, entendeu? Você sabe dizer pra gente, Lu, assim, os sintomas assim mais visíveis assim que a gente consegue identificar, tanto quanto o nutricionista, né, que trata também a questão da bulimia, como o psicólogo, que a gente consegue identificar assim dentro do seu consultório, você realmente está com sintomas de bulimia. Quais são eles, assim, alguns exemplos? Muitos são sintomas físicos, né? Aquela magreza excessiva, ou a pessoa perde o peso muito rápido, mesmo ela comendo muito. Às vezes você acompanha aqui, aparentemente aquela pessoa come, 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 só que ela não engorda. Ela sempre ou está naquele mesmo peso, ou oscila um pouquinho, mas engordar ela não engorda. A pessoa começa a ter problemas gastrointestinais, né? Por causa da provocar o vômito, né, o tempo todo, né, na garganta. Isso, inflamação na garganta, muda até os dentes da pessoa, mudam a cor por causa daquele suco gástrico, né, de acordo com o tempo que passa, toda vez que a pessoa se alimenta, ela vomita e vai piorando, né. Os sintomas físicos são os mais fáceis, assim, de identificar, porque normalmente a pessoa que ela tem esse transtorno, ela esconde das pessoas, ela não fala. Eu tenho a necessidade de vomitar depois que eu como, porque senão eu me sinto culpada, eu vou engordar. Não. Ela faz isso, na maioria das vezes, escondido. Então, é muito difícil de você saber que aquela pessoa está passando por esse problema. A pessoa ela se esconde, né? Ela tem vergonha, sente culpa, tem medo de ser julgada, tem tudo isso. Bruno, e para a questão, por exemplo, assim, dos pais que identificam um filho que tem sobre esses transtornos, você tem alguma maneira da gente abordar melhor, de como a gente identificar isso, como que a gente poderia estar fazendo isso? Porque os pais também é complicado, né? Muitos pais não têm essas informações, não sabem o que é realmente a doença, como que ele consegue identificar, como que ele consegue indicar para o filho os tratamentos, você sabe, assim, dá para a gente um parâmetro ou alguma ideia para a gente ter? É importante que no primeiro sinal que você acha que algum parente, principalmente filho, está com esse transtorno, é procurar tanto psicólogo quanto psiquiatra, principalmente porque essas doenças têm comorbidades bem parecidas com depressão, o que levam, por exemplo, em casos extremos, ao suicídio. Então, é importante ter o acompanhamento do psicólogo e do psiquiatra. Em caso, você também vai ter acompanhamento do nutricionista, mas é essencial você ter esses dois tipos de acompanhamento. Elo, você acredita também que as questões tanto da bulimia como da anorexia também são os fatos lá do seu passado, que você vem trazendo, às vezes com uma falta de atenção dos pais, ou às vezes também, que eu já presenciei isso, daquele pai que também fica muito regrado, você não pode comer isso, você não pode aquilo, também, porque o excesso também, né, da família também, eu acho que é muito importante ter esse cuidado, porque a criança também pode crescer com esse tipo de pensamento e aí acabar desenvolvendo. Bom, assim penso eu. Você acredita que isso também pode ser? Sim, muito importante esse ponto que você chegou agora, falar sobre isso, porque isso é uma coisa, cultural, né? Desde quando a gente tá lá pequenininho, às vezes a gente vai no aniversário, aí você tem um filho e vem uma mãe de outra criança e julga você porque você está dando refrigerante para o seu filho. Mas não pode, criança não pode comer doce, não pode comer refrigerante, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Então você vê, é a criação, né? Cada um é criado de uma forma e a forma como você cria os hábitos, né? Dentro de casa ou até mesmo fora, né? Na escola,
tudo influencia, né? Para a cabeça de uma criança, depois vira adolescente e adulto, a vida adulta, aquela pressão psicológica, tudo que a gente assiste na televisão. Igual a gente viu uma imagem, né, das princesas da Disney. Você olha lá, a princesa é magra. E olha que você vai ver a vilã, ela é gorda, né? Gorda, ou ela é feia, a princesa é bonita. Então você associa o que é feio com o errado, né? Se a pessoa é gorda, ela é a vilã, ela é ruim, é feio ser gordo. E se a pessoa é magra, é bonita, é legal, né? E eu acho que isso acontece do bem. também, né, Bruno? Acho que o Bruno talvez pode me dizer também, dentro da questão escolar também, né? O bullying mesmo, né? Dentro da escola, e aonde às vezes o amiguinho mais próximo, ele é mais acolhido, enfim, porque, fulano, ele tem um corpinho mais perfeitinho e eu não. Acho que isso também influencia também, fazer com que a criança já vá, né, desenvolvendo isso ao longo do tempo, né? Uma pessoa que sofre bullying, por exemplo, ser mais gordinha, ela acaba não pertencendo a tal grupo. Então ela acaba sendo cada vez mais colocada para escanteio, ficando mais sozinha, tendo mais problemas. Então você vendo que uma coisa leva a outra. E ela vai tendo um comportamento um pouco mais, por exemplo, pode desenvolver uma depressão, que vai ter comorbidades com bulimia. Então esse tipo de comportamento é normal em casos desse tipo. Vocês acham que quando vai fazer o tratamento, né, da criança não, é mais a fase adulta, né? Mais que adolescente. Adolescente e adulto ali, que a gente vê tendo mais esse transtorno, a família também deve entrar junto com esse tratamento também, porque tem a questão alimentar, de tratamento psicológico, também saber lidar com uma doença, né? Você acha que o tratamento também tem que ser além, a não ser somente o paciente, mas sim também a família? Sim, eu acho que todo o apoio é bem-vindo, né? Quanto mais pessoas estiverem ali ajudando essa pessoa, auxiliando, né? Talvez até entrando nessa mesma dieta, fazendo um negócio bem legal ali, o apoio, o incentivo, o cuidado é muito importante, porque o psicológico da pessoa está muito abalado, né? Não só a parte ali física, mental, tudo é um conjunto, né? Eu acho que é muito importante todos trabalharem juntos para terem uma... Como é que eu vou falar? Um desenvolvimento também do tratamento. Né? Mas é até importante entender, por exemplo, se essa adolescente criou esse tipo de comportamento por coisas dentro de casa, não adianta você tratar esse adolescente e colocar ele no mesmo local, que assim, ele vai ter uma melhora ali e depois vai acabar desenvolvendo os mesmos comportamentos. Então, você precisa arrumar todo o meio onde essa pessoa vive para que ela possa, depois que ela volte do tratamento, poder voltar com a vida normal. E com certeza a gente sabe que tem a cura disso, né? A gente sabe que é algo que pode sim, além de ter medicações, tratamento psicológico, nutricionistas, enfim, que possa vir a vencer isso, né? Acho que isso é o mais importante para quem está assistindo a gente, saber que é algo que a gente, com a ajuda dos profissionais certos, né, a gente consegue estar passando essa fase e tendo uma vida normal, né? E acreditar também que a vida é muito além disso, né? Do que parâmetros, do que somente corpo perfeito, né? E querer mostrar para o outro que você sempre só vai ser bem-vindo se você for assim ou assado, enfim. Então acho que é basicamente isso. Quero agradecer a vocês. Tem algum recadinho aí, alguma mensagem para passar para quem está assistindo a gente? Não. Eu acho que é importante, se você tiver conhecimento de alguém que esteja passando por uma dificuldade parecida ou preocupado, né, com isso, aconselhe a pessoa a procurar um tratamento, né, uma psicóloga, um psicólogo que se sente melhor e, posteriormente, se for realmente necessário, né, acompanhamento também de um psiquiatra, um nutricionista, porque eu acho muito importante que todos nós tenhamos uma boa relação com a comida, né? A gente, tudo que é demais faz mal, mas se for de menos também pode fazer, certo? Quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui no nosso podcast. Obrigada. Eu, Eduardo Lima, fico por aqui na TV Estácio, com a presença dos incríveis futuros psicólogos também, e eu também futuro psicólogo, né? Falando sobre bulimia. Grande abraço.